Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui de final de semana para vocês. E esse aqui é o último, tá? Então, nesse aqui eu queria conversar com vocês aqui alguns pontos, né, que o Brooks considera relevante, que muitas pessoas consideram relevante. Para quê? Para que você, né, realmente venha a se tornar, né, lucrativo no mercado, tá? Sem pelo menos um ponto, né, que é um ponto-chave de todo trader, né, que você pensar que ele teve sucesso ou não, ele precisou passar por isso. Você também vai precisar passar, não tem outro caminho que você consiga trilhar, tá? Fora disso. Então a ideia é bater um papo sobre isso, que você repense, né, a ideia de conhecer os ciclos de mercado, tá? Também é um ponto que o Brooks bate muito em cima, né, que um trader que trabalhe bem os ciclos de mercado, dificilmente, né, ele tomaria stop. Claro que o stop do Brooks é um stop bem elevado, né, um stop para que você trabalhe a movimentação do preço, tente entender ali realmente de maneira mais fria aquilo que o mercado vem fazendo, para a partir disso, né, tomar uma decisão de encerrar esse trade, ou mesmo de escalar esse trade, ou de, né, simplesmente continuar à espera dessa movimentação, né, que você viu inicialmente. Backtest, né, faça backtest todos os dias. E a ideia também aqui é conversar, né, para que você busque, né, entender a movimentação do preço, tá, de quem realmente movimenta o mercado. Essa parte aqui é bem interessante você entender, né, que quem realmente movimenta o mercado precisa se posicionar várias vezes, precisa sair de parte do lote. Quando sai de parte do lote, o mercado se movimenta na direção contrária, tá? Então a ideia é a gente bater um papo sobre isso. Aproveite o período gratuito, tá? O Trade System está aberto durante todo o mês de março, né? Como falei ali no começo do mês, tá lá, tem um vídeo lá para que você consegue fazer o download, fazer a instalação, a regra de coloração, testar. E como que você testa? Né? Você testa fazendo backtest, você testa em replay, você testa em simulador, né? Você testa. Claro que você não sai testando algo na conta real, afinal de contas é o seu dinheiro. Tá? Então está aberto, é uma experiência que você pode fazer. Né? Eu não vejo muitos outros sistemas fazendo isso, mas eu acho bacana que você possa, né, pelo menos testar do teu ponto de vista. Mas aqui a gente vai conversar agora, tá? Isso aqui, né, pessoal? Estudem. Sem isso aqui, ó, se você não é o tipo do cara que gosta de estudar, que ama isso aqui, que gosta de padrão, que gosta de anotar, que gosta de rever, procure outro trabalho, tá? Porque realmente o mercado ele não vai te dar almoço grátis nenhum dia, tá? Se um dia você teve sorte, muito provavelmente esse dia de sorte vai ser até muito pior, né, do que se você não tivesse tido esse dia, tá? Por quê? Porque se você teve sorte, seu cérebro, né, tem vários vídeos no canal, seu cérebro vai entender de maneira afetiva até aquela sensação, né, do lucro, né, aquela possibilidade de ver que isso daqui é possível, é palpável, né, você conseguir retirar dinheiro do mercado. O problema é que quando você tem isso, né, principalmente se você tem isso de maneira errada, por exemplo, fazendo um preço médio, você entrou numa operação muito ruim, você ficou passando calor por horas, e era um dia lateral, e aí você fez preço médio uma, duas, três vezes, e aí o mercado voltou e te deu lucro, e aí você saiu com lucro, e às vezes com lucro até grande, se você tem, né, sangue frio para esperar, por exemplo, até um topo duplo, né, uma movimentação de lateralidade, uma movimentação comum de lateralidade, né, um topo duplo, um fundo duplo, né, depende de onde você entrou. E essa sensação, né, de você operar de maneira como tratando o mercado como um jogo, né, por exemplo, você não conhece os ciclos, você não estudou o suficiente, você está ali, né, colocando dinheiro na conta real e você às vezes não faz ideia, né, daquilo que você está fazendo. Só que aí você ficou com essa sensação, né, que isso deu certo. Aí você vai fazer um preço médio num dia de tendência e isso daí vai com certeza rachar a sua conta, tá? Então, uma das maneiras, né, pessoal, de se tornar lucrativo no mercado é que você tenha muito tempo de tela, tá? O que seria muito tempo de tela? É reconhecer muitos padrões, sabe? É ter uma familiaridade com uma movimentação que se repete, porque o mercado ele é cíclico, né? O Brooks ele traz, né, que o mercado ele possui
4 ciclos, né? Ele tem o modo rompimento, ele tem o modo canal estreito, o modo canal amplo, tá? E lateralidade. E aí, se você reconhece características desses ciclos, né, e entende o porquê que esses ciclos, né, eles precisam acontecer, né, para você entender, por exemplo, a movimentação do preço, né? Por que tem que haver uma lateralidade, né, para que depois que o preço saia dessa lateralidade tenha uma tendência, né, que você entenda que existe uma acumulação, que você entenda que depois, né, existe o quê? Uma distribuição, tá? E essa distribuição, muitas vezes ela já pode gerar uma nova tendência, sabe? Você precisa encaixar essas coisas, realmente é muita coisa. Não é fácil, não é simples, não é rápido, sabe? Realmente requer muito estudo e muitas leituras. E às vezes fazer uma junção de várias coisas que você vai lendo de autores diferentes. Para quê? Para você ter um complemento básico ali. Para que você tenha o quê? Confiança na hora de operar. Né? Para você ser lucrativo, você tem que ter confiança naquilo que você está fazendo. E ainda assim entender que essa confiança não pode ser cega. Né? Porque se essa confiança pudesse ser cega, né, ela pudesse dizer assim, olha, eu tenho plena certeza, né, eu tenho 110% de certeza que esse trade vai dar certo. Cara, eu só faria um por ano, um a cada 10 anos, colocaria todo o dinheiro nele, levaria até um devido alvo, sairia e acabou. Né? Você pararia por um ano ali, vai fazer outro lá daqui a um ano, quando aparecer outro de novo. Para que eu vou ficar todos os dias na frente da tela? Para quem gosta disso daqui, isso aqui é como um jogo de xadrez, é até necessário, tá? Só que não pode ser, né, como um vício, como um jogo. Né? Quanto menos você opera, né, mais qualidade você busca nos seus trades. E isso tem que ser, né, a sua busca. Né? Você tem que pegar, né, aquilo que é mais fácil. É pescar o peixe no barril. Né? Você não vai tentar ir ali pro canto da lagoa, ali onde está seco, e jogar, né, ali seu anzol e tentar pegar algo lá. Não, você vai tentar pescar o peixe no barril. Né? Ele já está ali, você já sabe que aquilo ali tem melhores probabilidades, tá, de dar certo. Então, ponto 1, né, conheça de perto os ciclos. Tá? Tem vídeo no canal falando sobre ciclo de mercado, tá? Tem umas 3 horas aí, eu acho, ou mais. Tem um vídeo que eu acho que eu fiz a junção dele, né, e tem eles em separado. Mas experimente conhecer os ciclos, né? Experimente pensar, né, por que ocorre o modo rompimento, de onde que vem esse modo rompimento. Né? O modo rompimento ele vem de lateralidade, às vezes ele vem de um triângulo simétrico, tá? Mas normalmente movimentações mais laterais, né, onde ocorre acumulação. E a gente vai continuar conversando sobre isso. Então, conheça de perto os ciclos. Tá? Por exemplo, aqui, o que você está vendo aí, Luciano? Bom, a gente está num canal amplo, né, de baixa, durante essa movimentação aqui. Ó. Por que canal amplo? Porque as correções são extremamente profundas, né? Elas vão acima, vão abaixo. Tá? Aqui essa movimentação já desce, né, num canal estreito, tá? Já é uma movimentação já bem mais inclinada, né? Você vê ela quase como uma movimentação reta. Esse canal estreito, né, teve a partir do rompimento de uma pequena lateralidade, né, de uma movimentação de lateralidade. Esse rompimento, né, levou ao modo rompimento, depois migrou para um canal estreito, tá? E mais uma vez aqui modo rompimento, micro canal, canal estreito, você conhecer essas ideias, sabe? Para que quando você esteja operando, você saber o nome da estratégia, né, que você está usando. Eu falei, opa, isso daqui é o modo rompimento. Eu estou entrando no modo rompimento. O modo rompimento ele tem mais probabilidade de ir até meu alvo do que ir até meu stop. O modo rompimento ele tende a ter continuidade por várias barras. Né? Esse modo rompimento ele está vindo de onde? Né? Esse preço fez pullback onde? Sabe? É você ter essas respostas quando você estiver operando. Não dá para você operar de maneira cega. Não é um jogo. Né? Não é um jogo. Eu estou entrando aqui nessa operação, mas eu não sei bem porquê. Sabe? Você tem que ter os porquês. A ideia é que você tenha todos os porquês, sabe? De cada movimentação do preço, de cada vez que você toma uma decisão de entrar na operação ou de não entrar na operação. Tá? As suas decisões precisam ser pautadas em conhecimento prévio. Tá? Então, pense na ideia dos ciclos, né? Reconheça a ideia de lateralidade, média móvel de 200 cortando os preços. Né? Muitas vezes a gente tem lateralidade, tem várias características aí que eu trouxe em vários vídeos aí para vocês aí e são
Teoria, né, pessoal? É teoria de livro, é teoria de trader trazida aqui, né, para vocês. A ideia é que vocês anotem, né, e usem, né, as informações a favor de vocês. Outro ponto é esse daqui, ó. Faça backtest todos os dias. Cara, eu já vi gente me mandar no e-mail, no WhatsApp lá tal, que a pessoa não gosta de fazer backtest. Eu não gosto de fazer backtest. Eu só tenho uma resposta franca para dar para isso, né? E foi a resposta que eu já dei para algumas pessoas. Procure outra coisa para fazer. Se você não gosta de fazer backtest, você não gosta do mercado. Você está ali atrás da ilusão do dinheiro fácil. Você caiu aqui no mercado, às vezes, porque você viu uma propaganda de um cara que fala faça 1 milhão com R$ 1.000, né? E compre aqui esse negócio que você vai ficar milionário. Não vai acontecer isso, né, pessoal? Tá? Fazer backtest todos os dias, né, é você sentar todo dia, religiosamente, sabe? Com disciplina. E claro, né, eu não falo só de um dia, né? O ideal é que você faça pelo menos 5 backtests por dia. Pode pegar índice, pode pegar dólar, pode pegar uma ação, né, de sua preferência, que você esteja querendo conhecer a movimentação dessa ação. E todos os dias você pegar o mercado e trabalhar isso daqui, sabe? Reconhecer padrão de tendência, reconhecer que o ciclo de mercado, você pensar na ideia da movimentação do preço, né, de quem realmente movimenta o mercado, sabe? Você entender que em movimentos de tendência, como que fica o preço em relação às médias, que você ganhe parâmetro, sabe? Que você ganhe parâmetro de estrutura, né? Que você veja, por exemplo, uma movimentação, né, que não teve boa continuidade, não conseguiu fechar o gap, falhou na média móvel de 200, falhou na média móvel de 200, que você cria esses parâmetros. Quantas vezes vocês me viram falando, né? Que de determinada forma que o preço está, ele tem menos chance de ter um rompimento dessa movimentação, né? Tem movimentações do preço que, por localização, né, quando ele fica entre algumas médias, ele tem uma tendência maior a ter lateralidade. Se ele tem essa tendência a ter lateralidade, para que eu vou entrar alto numa região que eu sei que tem a possibilidade de ter lateralidade? Eu não entro. Né? A gente é seletivo. Né? Você passa a ser seletivo a partir do momento que você cria parâmetros. O preço, quando ele chega entre a 9 e a 20, muitas vezes ele tende a apresentar algum comportamento lateral. Tá? Igual isso aqui, ó. O preço entre a 50 e a MM20. Normalmente quando ele está tentando fazer essa transição, às vezes essa transição volta, né? Aqui geralmente a gente já tem vários parâmetros, né? A gente já tem gap de média, a gente já tem possibilidade de uma MTR. Né? É você conhecer os setups, sabe? Você saber o nome daquilo que você vai fazer. Ali é um M2B, ali é um M2S, ali é um 2HM. Né? Qual que é a probabilidade desse 2HM? Sabe como que você chega em probabilidade? Fazendo backtest. Né? Olha toda essa movimentação de baixa aqui. Ó. Tá? Boa movimentação de baixa. Né? Com certeza eu tenho mais de 20 barras aqui sem tocar a média móvel de 20. Quando ele toca a média móvel de 20 pela primeira vez, a gente tem um setup. O Brooks ele não trabalha tantos setups, mas ele trabalha alguns setups. Esses setups você tem que conhecer. Então aqui você tem um 2HM. Certo? Esse 2HM saiu aqui com uma barra, com o rompimento da extremidade da barra anterior e teve ainda uma excelente continuidade. Tá? Foi o primeiro toque da média móvel de 20 depois de mais de 24 barras abaixo dela. Aqui também foi um M2B, né? Então você soma coisas, tá? Você pode trabalhar nível de retração, que deve ter chegado em 38% dessa perna aqui, então corrigiu pouco, uma correção curta e rasa, sabe? São várias coisas que você tem que ir somando e que você só vai ganhando se você fizer backtest pra caramba, né? Sabe como você começa a enxergar o Eds o tempo todo, né? E ver, aprender a responder a essas movimentações fazendo backtest, né? O preço, por exemplo, né, fez uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas, está vindo em um cenário forte de baixa, né, então é complicado você apostar, né, já numa movimentação de reversão, principalmente se o macro está contra isso. Às vezes você vem lá para os 60 minutos é só um toque na média móvel de 20, toda essa movimentação aqui. Tá? Então você também trabalha múltiplos time frames, né, você trabalha, no meu caso ali, o que eu indico para vocês ali, eu penso nos 60 minutos, eu gosto de observar o diário, eu gosto de observar o 15 minutos, tá? Às vezes, né, 5 minutos o stop está muito caro, vai para 3 minutos, que é o tempo mínimo que o Brooks fala para você operar. Tá? Faça backtest todos os dias, sabe? Se você fizer 5 backtests, como eu falei no começo aqui, 5 backtests dia, pessoal,
né? Ah, eu tô aqui com o Trade System, Luciano. Eu não confio no Trade System. Claro que você não vai confiar isso aqui de primeira, pessoal. Você vai ter que estudar, né? Se você não fizer essa parte aqui, ó, você não vai dar certo no mercado com nada, tá? É com nada. Por quê? Porque se você não estudar, para você isso daqui é um jogo. E se para você isso daqui é um jogo, isso daqui não requer estudo, não precisa de probabilidade, não precisa de gerenciamento de risco, porque é tudo uma aposta, né? Então, muito provavelmente você vai ter uma vida curta no mercado, tá? Faça backtest todos os dias. Faça backtest todos os dias. Para quê? Para que vocês entendam algumas movimentações do preço. Tem dia, pessoal, tem muita movimentação que acontece e muitas vezes eu encaro algumas movimentações como alguns presentes, sabe? E a ideia é que vocês consigam também ter essa ideia de entender essas movimentações como presente, né? É de você, por exemplo, você ter aqui a possibilidade de uma wedge, certo? Ah, beleza, aqui eu tenho a possibilidade de uma wedge. É sempre uma possibilidade. Essa wedge ela pode ser falha de wedge, dar duas pernas de baixa. Ela pode ser uma boa wedge, dar duas pernas de alta. Tá? E aqui só deu uma. Tá? Encontrou uma outra wedge aqui, ó, e já encerrou. Não teve uma segunda perna de alta. Tá? Mas a premissa é que, né, após, né, uma nova máxima, né, em uma das puxadas da wedge, né, que a gente pode ter a possibilidade de ter ainda, né, uma segunda perna pós-correção, que não teve. Tá? Aqui, na verdade, o preço encontrou uma nova possibilidade wedge. Aqui era um cenário de baixa no macro. Né? Tá? Mas você reagir a uma movimentação, né, que você já conhece, por exemplo, eu gosto bastante de utilizar essas regiões de reversão em cima dessa região da POC. Né? Aqui, por exemplo, né, teve uma marcação, ficou uma região aqui da POC. E aí aqui você tem um PFR, você tem um martelo, você tem uma estrela da manhã, tem um monte de nome, né, para esse tipo de movimentação. E aí pouco depois eu tenho um gatilho, stop está aqui, eu posso pegar alguma movimentação, talvez até essa outra região de POC, já que eu estou numa lateralidade. Então eu não posso entrar muito alto. Eu não posso entrar aqui, por exemplo, acreditando que eu estou num rompimento, porque eu tenho uma mínima e tenho uma máxima, tá, de movimentações. E além disso eu tenho essas regiões de POC que ficaram ao meio. Aqui nessa outra movimentação você vê uma possibilidade wedge. Né? O preço para de ter continuidade, né? Ele para de andar de uma maneira ampla, né, para baixo, e aí ele começa a andar de maneira lateral. Você começa a observar várias barras sobrepostas. Aí ficou outra região de POC aqui. E aí, mais uma vez, né, PFR, preço de fechamento de reversão, né, um termo que o Stormer usa, que o Stormer apresenta, né, pelo menos eu vi ele apresentando esse termo. Como falei, isso aqui é um martelo em cima de um fundo duplo, né, que é também, dentro de análise técnica clássica, é interessante, dentro de price action é interessante. Tá? Por quê? Porque acaba sendo uma barra de rejeição a essa movimentação. Então você tem que saber aquilo que você vai fazer a partir de determinada reação que o preço, a partir de determinada movimentação que o preço te apresenta. Tá? E aí você tem que ter uma reação. Essa reação você treina fazendo backtest. Tá? Por exemplo, entender que o preço muitas vezes ele vai, né, até o EDS, e você pode usar isso como uma possibilidade de alvo. Né? Essa movimentação aqui, a gente está vendo, né, que ela teve uma rejeição a um fundo duplo, o preço começou a subir, deixou um fundo mais alto, depois continuou a movimentação de alta, rompeu esse topo. Onde que seria seu alvo? Seu alvo é o ED. Tá? Seu alvo é o ED. Por quê? Porque 75% dos rompimentos, pessoal, vai falhar. Se 75% dos rompimentos vão falhar, que é uma boa região para você estar realizando lucro. Né? Você e várias outras pessoas vão estar fazendo a mesma coisa. Tá? E faça backtest todos os dias. Certo? Faça backtest todos os dias. Pensem na ideia do ciclo. Entendam o que é um microcanal. Tá? O que é um microcanal, Luciano? Tá. Microcanal, pessoal, só retomando um ponto aqui que às vezes algumas pessoas perguntam. Microcanal. Quando a gente tem um microcanal, quando o preço sobe, tá? Dentro do nosso mercado, tá? Para o Brooks, eu sei que até a partir de 3 barras, né, ele já gera uma movimentação no nosso mercado. A partir de 4 barras é mais interessante, certo? O que é um microcanal? É quando nenhuma barra vem abaixo da mínima da barra anterior. Tá? Eu tenho que ter barras na mesma direção, tá? Ou subindo ou descendo, e eu não posso ter nenhuma dessas barras vindo abaixo da mínima da barra anterior. Isso daqui é uma correção. Tá?
dentro da literatura do Brooks, isso daqui é uma correção. Então, se teve essa correção, isso daqui para mim já não é mais um microcanal de alta, tá? Porque ele encerrou essa possibilidade de microcanal quando ele fez essa correção, certo? Em microcanais não há correção, tá? Então todos os fechamentos, todas as mínimas, no caso de um microcanal de alta, precisa ser maior do que a mínima das barras anteriores, tá? Ela precisa ser mais alta. E para baixo, né, o contrário, né? A gente pode olhar o exemplo aqui, ó, uma barra de baixa, né? Você pode ver que a máxima da barra, ela não vem acima da máxima da barra anterior, ó, em momento algum. Em todas essas barras, a primeira correção que teve foi bem aqui, ó. Então aqui encerrou o microcanal e iniciou a possibilidade de um canal estreito, tá? Então, deem atenção a essas mudanças de comportamento do preço. Tá? Muitas vezes o mercado fica de lateral ali por bastante tempo e aí de repente ele muda, né, um pouco a sua característica. Quando ele muda a característica, você tem que mudar o seu olhar e manter uma observação um pouco maior naquilo, tá? Porque às vezes ele vem alternando, ele faz 2 barras, 3 barras, né? Mantém movimentos mais como esse aqui, né? Que aqui ele está subindo, certo? Só que ele sobe sem ter uma frequência interessante de barras de alta, ou seja, não tem um domínio, né? A ideia é entender domínio, controle, um dos lados, né? Um pouco mais presente ali. E às vezes o mercado te dá esses presentes, né? Como falei. E às vezes não. Essa abertura aqui, por exemplo, você vê, foi uma abertura complicada, né? Por quê? Barra de baixa, barra de alta, né? Alternância de barra, 3 barras de alta, né? Aqui, se você atua já aqui pensando na ideia de que 3 barras é microcanal, e eu falei para vocês que eu prefiro uma quarta para o nosso mercado, tá? Para o mercado americano com 3 já acaba sendo às vezes mais interessante. Claro que acaba falhando mais com 3 do que com 4 barras também. Mas aqui você tem, você consegue observar que o mercado não está, né, em uma boa movimentação de alta. E ele também ainda não estava numa boa movimentação de baixa. Né? Você via ali, ó, uma barra de baixa, depois retomada, né, 2 barras de baixa, né, um doji, retomada. Tá? O mercado não estava andando numa boa frequência, ou seja, ele estava com característica de lateralidade. O que é característica de lateralidade? Barras sobrepostas e o mercado alternando de uma maneira muito rápida entre alta e baixa. Né? E nisso você vai trabalhando de maneira um pouco mais delicada, ou seja, você não vai poder operar aqui as extremidades, você vai observar a estrutura do dia, né? O preço deixou um topo mais baixo, ele fez uma nova mínima, né? Ele voltou a subir, deixou um topo mais baixo. Então, se eu vender aqui, meu objetivo é só uma nova mínima, tá? É só uma nova mínima, é um objetivo mais curto, um objetivo mais raso. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar conforme o ciclo que o mercado está me dando. Eu não posso trabalhar da maneira que eu quero, eu tenho que trabalhar da maneira que o mercado vem se apresentando para mim. Tá? Então, as médias flats passando aqui todas empoladas, né? Bem diferente desse cenário. Então, em backtest, você vai reconhecer esses cenários, né? Ver a diferença. Em super tendências, o preço não toca a média móvel de 20. Ele trabalha bastante tempo só, no máximo, tocando a 9. Tocou a 9 por uma, por duas, né? 2 vezes ali. Depois ele veio fazer o primeiro teste da média móvel de 20, como a gente conversou, setups de venda. Né? Aqui, de toda maneira, né, eram vários setups de venda. Então, você não, se você conhece, né, e você estudou, né, uma metodologia a fundo, por exemplo, você não está pensando em comprar esse fundo aqui pensando que isso daqui vai ser a reversão do dia. Por quê? Porque ó, tá vindo de uma forte movimentação de baixa. As médias estão alinhadas, direcionais. Esse é o primeiro toque da 20. Então é um 2HM, né, depois de mais de 24 barras. É um M2B, né, que é um setup de 2 pernas de retorno na média móvel de 20. Se ele chega acima da média móvel de 20, seria um gap de média. Gap de média é um setup de venda. Então você não pode estar pensando em comprar. Você só tem setup de venda aqui. Então você tem que estar esperando para vender. Tá? Achar um ponto para vender, de preferência que tem espaço até o fundo anterior. Né? Se você vende aqui, ó, com stop aqui em cima, seu alvo, a princípio, pelo menos para pensar numa parcial, era algo por aqui. Se faz uma barra dessa e desce rasgando, né, já projeta isso daqui para baixo. Né, ele deu o segundo alvo aqui. Visualmente você consegue observar que ele deu 100% dessa movimentação aqui para baixo, que é o segundo alvo. Tá? Então, essas coisas você adquire em backtest. Né? Reconhecer lateralidade, reconhecer tendência. Né? Como você adquire isso? Tempo de tela, fazendo backtest.
sabe? Se você não consegue, pessoal, se você está tentando buscar tempo de tela operando todos os dias sem fazer isso daqui, você pode levar 20 anos para você começar a ganhar parâmetro. Por quê? Porque às vezes durante a operação você fica ali com adrenalina, né? Você não está calmo, você não está frio, você não está calculista, você não revê os seus erros. Né? Tem gente que não olha, né? Ah, eu fiz uma cagada hoje e eu não quero nem ver, né? Cara, você está tratando o mercado como um jogo, tá? Se você não é a primeira pessoa a querer entender logo o que você fez de errado, sai disso aqui porque não vai dar certo, tá? Aqui é um espaço de alta performance, que você vai ter que dar tudo de si, que você vai ter que se comprometer, estudar, 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 tá? Para que você consiga ter os parâmetros, para que você entre em pontos corretos, para que você não hesite, né? Ah, olha quantos gatilhos teve aqui durante essa movimentação, depois do rompimento. Rompimento, pullback, gatilho de venda, aí você não vendeu, você não vendeu, você não vendeu, você não vendeu, e aí você resolve vender bem aqui, ó, né? Aqui embaixo, tal, depois de 2.000 pontos de queda ali, sabe? Porque você hesitou em toda essa movimentação porque você não está preparado, tá? Porque você não estudou o suficiente, porque você não fez a sua parte, tá? Então, façam um backtest, tá, pessoal? Façam um backtest. Pensem na ideia do ciclo, né? Canal amplo, né, tem correções profundas, canal estreito, correções de até 3 barras e pausa ou retomada, né? Vocês têm que ter essas coisas decoradas, né? Para quê? Para quando o mercado estiver aberto, você está procurando entender, peraí, o que é isso aqui? É um canal estreito? Não, esse aqui está confuso, né? Ele até faz ali às vezes um microcanal, mas está confuso. Eu sempre tenho uma alternância de barras, eu não tenho uma boa frequência, eu não vejo nem mais do que 3 barras ali sem uma barra na direção contrária. É diferente disso daqui, né? Isso daqui, ó, essa bagunça, é bem diferente disso daqui, ó. Barra, né, de tendência de baixa, barra de tendência de barra de tendência de baixa. Né? Então, 4 barras, né, de tendência de baixa, pullback e retomada, né? Tá? Aqui novamente, né, boas barras de tendência de baixa, aqui uma pausa, tá? Pullback, retomada, tá? Então são movimentações diferentes, tá? São movimentações diferentes, igual essa movimentação de queda aqui, ó, tá? Barra de queda, barra de queda, barra de queda. Opa, 4 barras consecutivas. Isso aqui mudou o mercado. Era um mercado altista, ó, você só via, né, uma movimentação de alta. Isso aqui é aquela volta em V, né, ou volta em A, né, no caso, cima para baixo aqui. Mas aqui mudou algo. Tá? Aqui teve 3 barras, ó, teve pausa, mas aqui tem 4. Mudou algo. E aí o seu pensamento de compra, né, ele tem que ficar um pouco mais distante e pensar um pouco mais de venda. Aqui virou um canal estreito de baixa, até 3 barras retomada. Uma barra, né, doji, 2 barras, né, depois retomada. Tá? 2 barras, ó, retomada. Uma barra, pausa. Tá? Então, mesmo durante essa lateralidade, né, ele manteve a característica de um canal estreito. Então, assim, você reconhecer os ciclos te ajuda demais, né, no seu dia a dia, certo? E aí, pessoal, para finalizar, eu queria conversar com vocês para que vocês pensem, né, para refletir um pouco sobre tentar entender a movimentação do preço de quem realmente movimenta o mercado, certo? Como assim, Luciano? Entender a movimentação do preço de quem realmente movimenta o mercado. O que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer para vocês, né, para conversar com vocês, né, a gente já conversou sobre ciclo, já conversou sobre o Wyckoff, né, já conversamos sobre ondas de Elliott, né, tem bastante coisa aí no canal, bastante coisa já estudada. Mas você pensar, né, você não deixar aquilo lá, deixar aquela teoria guardada, tá? A ideia é que vocês consigam ver e tentar refletir sobre a movimentação do preço e tentar, né, refletir, raciocinar, pensar, né, sobre para onde o mercado está indo e o porquê de algumas movimentações, tá? Bem aqui, ó, o preço fez uma nova mínima, certo? Ele fez uma nova mínima. E aí, quando o preço atingiu essa determinada região, ele acabou, né, gerando uma movimentação de alta. O preço veio, né, de uma puxada forte até de alta, tá? Depois ele faz uma impressão de uma forte puxada de baixa, que inclusive renova a mínima, tá? A mínima anterior ali. Quando você pensar, né, de quem realmente movimenta o mercado, eles não podem vender tudo de uma vez.
Por que eles não podem vender, por exemplo, tudo de uma vez? Né? Você tem que fazer isso daqui fracionado. E quando a gente fala de fazer backtest, que você reconheça ciclos e padrões e que você observe, né, que o modo rompimento, do porquê que esse modo rompimento está acontecendo, isso aqui está vindo de um forte cenário de queda. Então essa movimentação de alta, né, você pode entender ela inicialmente como sendo mais uma região de distribuição, né, de uma acumulação anterior que teve, né, de uma lateralidade, depois virou uma tendência, e aí o preço volta a subir e você teve ali uma pequena distribuição. Mas vamos pensar da seguinte maneira, se você tem muitos, né, mas muitos bilhões e você precisa fazer uma movimentação e você tem uma direção que você quer levar ao mercado, você não pode vender de uma vez. Tá? Quando você vende de uma vez, ó, se você vende um valor, por exemplo, muito alto, você vai raspar o book de ofertas. Tá? Então você vai vender um valor alto aqui, você vai vender outro valor alto aqui, você vai vender outro valor alto aqui, você vai vender aqui, você vai vender aqui, você vai vender aqui. Se você fizer essa distribuição de vender um pouco mais aqui em cima, né, e um pouco menos aqui embaixo, tá? Ainda assim, né, o seu preço médio, tá, ele pode ficar em algo por aqui, né, ou em algo por aqui, mas você ficou com um preço médio, né, em uma localização que muitas vezes já não é tão interessante como se você tivesse conseguido deixar esse seu preço médio aqui, né, no topo. Por quê? Porque você não acha liquidez no mercado, por exemplo, para vender tudo de uma vez aqui. Tá? Você não encontra compradores, né, aqui te oferecer suficiente, né, compradores que entraram suficiente aqui para que você entre vendendo pesado e stop todos eles. Né? Porque a compra, quando você está comprado, né, seu stop é uma venda. Tá? E aí, pessoal, essa ideia de você entender que quando realmente quem movimenta o mercado e que, por exemplo, está trazendo essa movimentação de baixa, né, durante todos esses dias, né, que está vindo para uma movimentação de baixa, eles também precisam realizar lucro. Tá? E aí pensem nisso daqui não só como uma barra, né, como sendo, por exemplo, várias barras, né, aqui que vinham descendo, e aí você está vendendo pesado, né, fazendo como uma movimentação dessa. E aí o preço finalmente ele atinge uma nova mínima. Quando o preço faz uma nova mínima, né, e você está acostumado a ver isso, que muitas vezes fundo duplo, topo duplo, são estruturas que funcionam, né, e que é onde geralmente entra defesa compradora, né, que às vezes a gente fala só de defesa compradora, mas muitas vezes é só mera realização de lucro de quem está, né, participando do mercado, por exemplo, né, vamos pegar essa movimentação aqui, para quem está vendendo aqui no mercado durante todas essas movimentações. Tá? Para quem vendeu, né, até aqui. Né? Então participou e tem uma região de preço médio dessa movimentação. Tá? Essa movimentação ela criou um preço médio. E o preço médio, né, de quem realmente está movimentando o mercado é aquilo que traz aquela ideia, né, que a gente usa, níveis de Fibonacci. Só que você também pode pensar dessa maneira, né, que quem veio, né, realmente movimentando o mercado está vendido aqui em muita movimentação. Tá? E quem está vendido, pessoal, tem a sua saída, né, com um stop gain, é uma compra, certo? Então isso vai encher book de ofertas aqui, tá? De compras, e essa movimentação pode vir gerar um movimento contrário, tá? Essa geração, né, de movimento contrário, né, que é o pullback, que a gente trabalha, como eu falei, níveis, né, de Fibonacci, muitas vezes é só a região, né, de retorno ao ponto onde passe a ficar interessante, né, o preço médio de toda essa puxada. Por quê? Porque se você não vende tudo, né, toda essa movimentação, né, digamos que o seu preço médio está aqui, quando você começa a realizar o lucro aqui, o seu preço médio, o que ele faz? Ele sobe. Tá? Teu preço médio que estava aqui, quando você realiza lucro aqui, ou você vem realizando lucro, o seu preço médio ele vai indo mais para cima. O que vai te dar a oportunidade de você vender mais pesado, tá? Aqui, novamente. E aí vai chegar um momento, né, que você vai precisar realizar lucro de novo. E que aí você vai ter que
jogar o mercado para cima, para quê? Para que de novo você consiga mexer naquele teu preço médio que subiu um pouco, mas que caiu conforme você foi vendendo mais e mais aqui, tá? Para quê? Para que você possa, né, sair de parte da sua posição, não toda, né? Porque se você sai de toda a sua posição aqui, você praticamente não lucraria, né? O seu preço médio estava aqui no meio, né? Você começa a realizar, ou o seu preço médio estava aqui, você começa a realizar lucro aqui, o lucro é menor, né? Então, se você realiza parte do seu lucro só e depois você continua montando a mesma estratégia, né, você, claro, vai ficar com um preço médio mais amplo e ganhando cada vez mais, né, conforme o mercado vai se deslocando a seu favor. Isso, pessoal, para quem tem muita grana. Isso para grandes fundos, né? Isso para você pensar um pouco dentro dessas movimentações de quem realmente movimenta o mercado, né? Isso daqui é o que o pessoal chama, né, de mitigação, né? Para quem já estudou aí outros conceitos fora, né, do nosso mercado ali, né, de smart money, né, dessa leitura. O Brooks traz também essas ideias, né, pessoal, que você entenda, né, que essas correções, né, elas são parte de realização de lucro. Para quê? Para melhoramento de preço, mas para que muitas vezes, né, continue-se, né, uma grande tendência. Tá? Então isso daqui é importante que você comece também a pensar e a entender certas movimentações desse ponto de vista. Tá? Por quê? Porque isso daqui, pessoal, nada mais é do que você também observar aquela ideia de estrutura. Né? Essa eu sempre bato em cima, né, da tecla. Fez nova mínima. Não fez nova máxima, pessoal. Você tem que entender que essa movimentação aqui ela tem, né, a tendência de vir para uma movimentação, né, ou seja, a vir abaixo desse fundo. E o vir abaixo desse fundo, né, juntando todas essas ideias que a gente acabou de conversar, né, que você está vendo que estão, né, realmente vendendo pesado. Por quê? Porque você está vendo muitas barras de tendência, você não está vendo quase o lado oposto. Quando você vê o lado oposto, você vê o lado oposto um pouco mais confuso, sem barras de alta tão interessante quanto as barras de baixa, né? Com uma movimentação mais complexa, né? Você não vê muitas barras de alta em sequência, ou seja, os compradores não estão com tanta fé. E você está numa estrutura de baixa, porque a sua máxima estava aqui e agora a sua nova máxima está aqui. Tá? O preço voltou para uma movimentação de queda. Então você tem que usar isso daqui, né? Usar essa linha de pensamento a teu favor, né? Que o mercado estava vendido pesado, que essa subida do mercado foi um melhoramento de preço, né? Eu realizo o lucro aqui em nova mínima, melhoro meu preço médio, posso vender mais aqui, né? Para poder, né, ir ganhando fatias maiores de quem realmente pode movimentar o mercado. Tá? Uma movimentação de lateralidade, né, quando ela é rompida, né, uma movimentação de uma lateralidade bem clara, por exemplo, né, que tem regiões de acumulação e distribuição, que muitas vezes é muito confuso para a gente, né, mas em um dos lados, né, sempre em um dos lados, ele acaba tendo, né, um acúmulo maior. Né? O mercado não acumula para, né, grandes instituições não acumulam para venda e vão para compra, né, pessoal? Eles acumulam para venda e vão para venda. Né? Eles podem realmente deslocar o mercado a favor deles. Tá? Eles não têm essa necessidade. Lógico que grandes fundos também enfrentam outros grandes fundos, né? Mas muitas vezes as suas estratégias elas estão do mesmo lado, né? Eles estão da mesma leitura. Tá? Então, deem atenção a essa ideia, né, de que quem realmente movimenta o mercado não pode vender tudo de uma vez. Precisa sair de parte da posição. Precisa sair com um preço que fique interessante para eles. Para quê? Para que consigam vender num outro ponto, né? Mais uma boa quantidade, depois mais uma boa quantidade, mais uma boa quantidade, mais uma boa quantidade, até chegar num alvo, né, projetado por eles ali, de maneira que isso seja realmente lucrativo. Grandes fundos, pessoal, são lucrativos e a gente tem que atuar pensando mais ou menos na mesma linha, né, de trabalho deles. E reconhecer os ciclos é parte desse trabalho, né, de você entender essa mudança, né, esse controle, esse domínio, né, que ocorre em alguns momentos do mercado. Ocorre o tempo todo? Não, mas quando ocorre, né, você tem que estar ligado naquilo ali. 4 boas barras de tendência, né, pessoal? Fechando cada vez acima das máximas das barras anteriores. Isso indica uma mudança.
tá? Vejam isso em backtest, isso indica uma mudança. Veja para onde o mercado caminhou, né? Veja como o mercado caminhou quando isso ocorre, tá? Então, para estudo, né, de vocês aí, pensem, né, nessa ideia, né, deem uma pesquisada sobre Smart Money, né? A ideia não era esgotar o tema aqui, né, era só para que vocês, né, começassem também a pensar que não é só, por exemplo, essa pequena movimentação. Né? Realmente quem movimenta o mercado precisa realizar lucro, né? Precisa sair de parte da posição, tá? Para quê? Para ter um melhoramento de preço, né? Para ter uma mitigação ali do preço médio, né? Ali que você entrou, para que você consiga, né? E busque valores, né? Acumulados melhores, né? Até que o preço chegue no seu alvo. Já que se ela vendesse tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez, por exemplo, pega toda essa perna aqui, se ela vende tudo de uma vez, o preço médio dela ia ficar bem ruim, né? E aí preço médio ruim para uma grande instituição que está movimentando o preço não é interessante. Então o mercado ele faz essa movimentação natural em prol disso, né? De melhoramento de preço. E aí cabe a vocês, né, tentar estudar e enxergar nessas movimentações, tá? Bom, eu acredito que era isso, pessoal. Então, estudem, né? Porque sem estudar realmente não tem como, né, você chegar a lugar nenhum. Tem muito material aí no canal, né? Tem material sobre o Wyckoff, tem material sobre ondas de Elliott, né, de contagem de barras, tá? Tem, tem material sobre parte psicológica, né? Se você já teve ali algumas perdas ali, sabe que o mercado pode te dar dinheiro, é interessante você tentar buscar se entender. Então o mercado não é algo não é algo para todo mundo, tá, pessoal? Se te venderam o sonho de que isso daqui era fácil, dá uma repensada, tá? Coloca os pés no chão, não use seu dinheiro como um apostador, né? Estude. Muitas vezes, né, o mercado vai te dar ali trade às vezes até interessante, mas o stop é maior do que aquilo que você pode bancar e você vai ter que abrir mão daquela entrada, né? Porque senão sua ansiedade vai te fazer estopar, colocar o stop no lugar errado, você só vai perder dinheiro. Então, faça backtest, pense na posição do seu stop, pense na sua entrada, pense onde estaria seu stop, pense onde estaria seu alvo, pense em projeções, né? Quantas vezes o mercado dá projeção, né? Primeiro, segundo alvo, né? Que é o alvo que o Brooks trabalha. Pensem durante o backtest, rompimento de uma lateralidade, que alvo que o preço deu, pessoal, aqui nessa movimentação, aqui também, além de ser uma wedge, tá? Então, são coisas para vocês realizarem, observarem backtest, né? Observa a regra de coloração, observa por que está dando gatilho de venda, tá? Para quem já está um pouco mais tempo estudando a metodologia do Brooks, para quem já viu as aulas iniciais, tá? Pensar, né? Beleza? Busquem espaço, né, nos trades de vocês. Você tem que ter um alvo em mente. Você não entra num trade sem saber para onde ele está indo. Você tem que ter, né, já uma saída. Né? Você entra sempre com stop e com uma possibilidade de ganho. Tá? Você não entra só com stop, nem só com a possibilidade de ganho. Tá? Você entra com os dois. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de final de semana era isso. Espero que estejam aproveitando aí o período de teste gratuito. Espero que estejam indo bem dentro do gerenciamento de risco, né? Trabalhando de maneira calma, né, pessoal? E para quem está chegando agora no canal, né, que esteja usando só o simulador, né, para pelo menos aprender, né? Se você é realmente muito novo no mercado, use o simulador mesmo, né? Não só com esse trade system, mas com qualquer coisa que você esteja estudando por aí. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Façam um backtest, estudem, né? Estudem o máximo que vocês puderem, né? Use o seu tempo, né, de maneira produtiva. Estudem ciclos de mercado, saibam que ciclo de mercado pode estar operando, tá? Que aí, né, fazendo backtest, fazendo a sua parte, né, fazendo backtest todos os dias, observando seus erros, seus acertos, né, buscando entender a movimentação do preço, né, você vai conseguir ser, né, lucrativo. Poucos trades, né, por dia, você não tem que estar fazendo 20, 30 trades por dia, nem pensar.
sua... se você estiver fazendo esse número aí, muito provavelmente você está perdendo dinheiro. Né? Por quê? Porque é muito difícil você acertar 30 trades no dia. Né? É muito difícil você conseguir ver 30 trades em um dia. Né? Principalmente se você está estudando. Né? Aí você consegue, quanto mais você estuda, mais você percebe, né, que muitas vezes o mercado não está legal. Né? O mercado está na lateralidade. Eu vou ficar fazendo trade para quê ali? Se ele nem rompeu a lateralidade. Né? Ou você vai atuar como lateralidade, se você estudou o suficiente lateralidade. Tá? Beleza, pessoal? Então, pro vídeo era isso. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal aí. Valeu, forte abraço.